Uma discussão entre vizinhos terminou em morte em Samambaia. Um policial militar da reserva disparou 2 tiros contra Adilson Santana, de 36 anos. O motivo de tanta violência não poderia ser mais banal: um suposto cuspe na janela. O crime foi na noite desta quinta-feira. O policial José Arimateia está foragido. O homicídio foi neste prédio em Samambaia. O morador do 17º andar foi até o 18º para continuar uma briga iniciada no grupo de mensagens do condomínio. Não vem pra cá botar de grupo que você não sabe o que tá falando não, seu Você fala, não vem pra cá dizer que eu tô fazendo rapaz. Você se respeita, procura o seu lugar. Primeiro você tem procure saber se primeiro, para depois você falar. Cheira essa desgraça aí e veja se alguma pasta de dente, rapaz. Suba aqui pra gente conversar. A voz é de Adilson Santana, morto aos 36 anos. O bancário deixou a mulher e um filho. Muitos aqui mantinham amizade com a Adilson, que foi a vítima. Então tá todo mundo muito triste pelo que aconteceu e todo mundo com medo também, né? O motivo da briga foi uma mancha branca na varanda do apartamento do PM. O militar acreditava que Adilson teria escovado os dentes e cuspido na área dele. Depois de iniciada a briga pelo celular, o policial militar resolveu tomar satisfação com o vizinho. Ele subiu armado e teria levado um soco. Testemunhas disseram que depois da agressão, ele fez pelo menos 2 disparos contra Adilson e fugiu. José de Arimateia, policial militar reformado, tem 58 anos e morava sozinho no apartamento. Segundo informações da síndica do prédio, o militar já havia arrumado confusão com outro morador. Ele já tinha tido um probleminha com um casal aqui, né? Uns moradores aí, mas não foi nada demais também, nada relevante. Mas ele já tinha tido um pequeno desconforto. Para esta dona de casa, o crime é sinal claro de intolerância. Falta de respeito um com o outro, né? As pessoas não estão nem aí se o cara é mais velho, se é mulher ou se é homem, né? Isso é muito chato, as pessoas deviam pensar mais um pouquinho, o que a gente não quer de ruim pra gente, não proporcionar para o outro também, né? A 26ª delegacia investiga o caso. A Polícia Militar informou que será instaurado um procedimento para apurar o fato. Agora, o que impressiona, Cláudio Humberto, nesse crime é a banalidade. É a futilidade do motivo, né? Isso mostra também como as pessoas têm o dever de serem cordiais, né? Gentileza gera gentileza. É preciso que as pessoas, sobretudo numa situação de condomínio, tratem umas às outras com um mínimo de urbanidade, né? Aquela mensagem da vítima que acabou morrendo, né? Coitado. A mensagem dele era demasiadamente agressiva. Para um homem que passou por um processo, por uma vida inteira ligado à rigidez da disciplina da polícia militar, que considera que uma atitude como aquela é uma atitude desmoralizante. Por ser mais velho do que a vítima, ele avaliou que deveria ir armado para aquele bate-boca e acabou em tragédia, né? É uma situação que muita gente lembra, e com razão, que talvez esse policial não tivesse condições ou não tem condições de conservar uma arma em casa, nem muito menos na cintura. Isso já deveria ter sido providenciado pela própria corporação da qual ele se reformou. O fato é que tudo isso, o pano de fundo dessa história é o relacionamento interpessoal, o relacionamento entre vizinhos de um mesmo condomínio. É preciso ser muito educado com os outros, pisar em ovos para não ofender e nem incomodar nem vizinho de cima, nem vizinho de baixo, nem vizinho do lado. O ex-ministro Gedel Vieira Lima foi preso nesta manhã, 3 dias após a Polícia Federal encontrar mais de 51 milhões de reais em um apartamento que seria usado pelo PMDBista. O ex-ministro estava em regime domiciliar desde julho, por obstrução da Justiça. A prisão de hoje é para evitar que ele destrua provas. Os detalhes ao vivo com a Renata Dourado, já está com a gente por aqui, na espera do Gedel, né, Renata? Até porque ele deve ter muita coisa a falar. Boa tarde. Certamente, Rodrigo, deve sim, tem muita coisa a falar. Boa tarde para você, para o Cláudio, uma ótima sexta-feira a todos que nos acompanham. Então, a expectativa é que o ex-ministro chegue aqui em Brasília por volta das 3 horas da tarde, certamente vai prestar aí esse depoimento. Hoje foi um dia bastante agitado lá na Bahia, em Salvador. As operações começaram logo cedo, a polícia também cumpriu 3 mandados de busca e apreensão, isso porque há a suspeita de que
Gedel possa estar escondendo dinheiro também em outros endereços, em outras localidades. Para você ter uma ideia, um desses mandados foi cumprido na própria casa da mãe de Gedel Vieira Lima. Então há sim essa suspeita de que tenha mais dinheiro. Nós temos imagens dessa operação. Logo cedo aí, a Polícia Federal cumprindo esses mandados. A operação foi determinada hoje pela Justiça Federal daqui de Brasília, a Operação Cui-Bono, que investiga desvio de recursos na Caixa Econômica Federal. Aí você vê as pessoas contabilizando, foram 14 horas para contabilizar os 51 milhões de reais encontrados nesse apartamento, que é de um amigo de Gedel Vieira Lima. Esse amigo prestou depoimento, disse que havia emprestado, aí você vê essas imagens dessas malas, ele disse que havia emprestado esse apartamento para que Gedel pudesse colocar os pertences do pai dele já morto. Só que, no entanto, a gente verifica aí que ele usou exatamente para isso. Há também a possibilidade, por isso que foi pedida a prisão dele, de que ele fugisse do Brasil. Então, a polícia estava investigando também essa possibilidade de fuga dele. Ele, como a gente disse, foi vice-presidente da área jurídica da Caixa Econômica Federal. Então, há sim a suspeita de que ele pudesse beneficiar empresas diante desse cargo que ele ocupava, beneficiava empresas e, em troca, recebia propina, recebia dinheiro, e também que ele pudesse dar informações, as investigações apontam, dava informações privilegiadas para colegas conhecidos, o que a polícia chama de pertencentes da mesma quadrilha, como o ex-deputado Eduardo Cunha. Então é isso, estamos na expectativa, ele deve chegar hoje à tarde, vai prestar depoimento, e aí é no aguardo para verificar o que mais. Gedel com certeza tem muito a dizer, mas o que mais ele vai dizer diante desse mundo de dinheiro que foi encontrado nesse apartamento lá no bairro da Graça, em Salvador, na Bahia. Rodrigo. Obrigado, Renata. Continua acompanhando aí na expectativa da chegada de Gedel. Cláudio Humberto, será que tem gente com receio do que Gedel pode falar? Certamente tem, né? Tem muita gente aí morrendo de medo que ele fale o que sabe. O fato é que, além da certeza de que esse dinheiro foi mesmo encontrado em poder de Gedel Vieira Lima, a outra certeza é de que é dinheiro roubado. Não há ali uma única cédula que seja produto de trabalho honesto, a não ser o trabalho honesto daqueles que geraram aquele dinheiro. Porque sim, além das digitais de Gedel Vieira Lima, é possível identificar ali as digitais do povo brasileiro. O povo brasileiro que, através dos seus salários ou através de suas empresas de todos os tamanhos, geraram impostos para serem roubados por essa canalha. O depoimento de Antônio Palocci ao juiz Sérgio Moro trouxe ainda mais expectativa para outro depoimento marcado para a semana que vem, do ex-presidente Lula. Palocci disse que Lula recebeu propina da Odebrecht em uma espécie de pacto de sangue. Antes mesmo do início do depoimento, o advogado do ex-presidente Lula quis saber se Antônio Palocci negocia a delação com o Ministério Público Federal. A defesa do ex-presidente Lula apenas gostaria de saber, para melhor se posicionar ao longo da audiência, se existe algum acordo de colaboração em curso e qual seria o status, eventualmente, das negociações. O Ministério Público pode esclarecer? Ele nos procurou, nós estamos conversando, mas nós não temos nada prometido, nem assegurado, nem garantido, nem ele nos trouxe elementos de prova que estão sendo utilizados em qualquer momento. Lula é acusado de ter recebido propinas da Odebrecht por meio da compra de um imóvel para o Instituto Lula, que nunca foi usado, e de uma cobertura vizinha ao apartamento do ex-presidente em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Na sua primeira fala, Palocci confirmou a denúncia e deu sinais de que tem mais a revelar. De fato, eu queria dizer a princípio que a denúncia procede. Os fatos narrados nela são verdadeiros. Eu diria apenas que os fatos narrados nessa denúncia dizem respeito a um capítulo de um livro um pouco maior. Antônio Palocci foi homem forte dos governos petistas. Coordenou campanhas que elegeram Lula e Dilma. Fez a transição da administração de Fernando Henrique Cardoso para o primeiro mandato de Lula. Como ministro da Fazenda do petista, foi o principal interlocutor com os empresários. Segundo Palocci, no interrogatório ao juiz Sérgio Moro, a chegada de Dilma ao Planalto foi o estopim para que Lula e a Odebrecht fechassem o que ele chamou de pacto de sangue. Quando o presidente Dilma foi tomar posse, a empresa entrou num certo pânico. E foi nesse momento que o doutor Emílio Odebrecht fez uma espécie de pacto de sangue com o presidente Lula. Ele procurou o presidente Lula nos últimos dias do seu mandato e levou um pacote de propinas para o presidente Lula, que envolvia esse terreno do Instituto, que já estava comprado, e o seu Emílio apresentou ao presidente Lula,
o sítio para uso da família do presidente Lula, que ele já tinha feito. Já estava fazendo a reforma em fase final e ele disse ao presidente Lula que o sítio já estava pronto. E também disse ao presidente Lula que ele tinha à disposição dele para o próximo período, para ele fazer as atividades políticas dele, 300 milhões de reais. No final do depoimento, Antônio Palocci revelou que ele e o ex-presidente Lula tramaram contra as investigações da Lava Jato. Em algumas oportunidades, eu me reuni com o ex-presidente Lula e com outras pessoas no sentido de buscar, vamos dizer, criar obstáculos à evolução. Em nota, o ex-presidente disse que a história que Antônio Palocci conta é contraditória com outros depoimentos de testemunhas, réus, delatores da Odebrecht e provas, e que só se compreende dentro da situação de um homem preso e condenado em outros processos pelo juiz Sérgio Moro, que busca negociar com a força-tarefa e o próprio juiz um acordo de delação premiada, com acusações falsas e sem provas contra o ex-presidente. O depoimento do ex-ministro aumenta a expectativa para o interrogatório de Lula nesse processo, que está marcado para a quarta-feira da semana que vem. Esta será a segunda vez que o ex-presidente e o juiz Sérgio Moro ficam frente a frente. E olha, tudo isso só nesse primeiro capítulo, segundo Antônio Palocci, tem um livro inteiro ainda para contar. Tem muita coisa para contar, mas olha, só esse depoimento aí, que ainda não é depoimento sob delação premiada, nós podemos considerar que foi um depoimento devastador. O Antônio Palocci apenas produziu um enorme carimbo, na verdade uma tatuagem na testa do ex-presidente Lula, que é, depois disso, definitivamente um ladrão. O fato é que todas aquelas coisas narradas pelo Palocci são ainda mais devastadoras, considerando que o Palocci foi o operador de tudo. O Palocci foi coordenador da primeira campanha presidencial do Lula, foi seu ministro da Fazenda, foi ministro da Casa Civil, da Dilma, sempre esteve, inclusive, no contato permanente e direto com todas essas empresas que acabaram contribuindo, subornando os petistas, os governos do PT, o próprio presidente, como narrou Antônio Palocci, e também a ex-presidente Dilma Rousseff. É uma vergonha absoluta, mas pelo menos esse tipo de revelação nos coloca mais próximos de uma solução definitiva. Se alguém tinha dúvidas, eu acho que agora já não há mais, de que dificilmente o ex-presidente Lula escapará de um longo período atrás das grades. A Receita Federal liberou hoje a consulta ao quarto lote do Imposto de Renda 2017. Este lote também inclui as restituições residuais de 2008 a 2016. Ao todo, serão liberados mais de 2 bilhões e 700 milhões de reais para mais de 2 milhões de contribuintes. Os depósitos serão feitos no próximo dia 15. Mais informações no site da Receita, receita.fazenda.gov.br. E a seguir, metade das construções do Minha Casa Minha Vida apresenta problemas em todo o país. E não é diferente no entorno e aqui no DF. O Band Cidade volta já.